Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e neste episódio do Momento Consult, como prometido em nosso último episódio, nós começamos a discutir de forma mais detalhada os primeiros passos do projeto de lei complementar número 68, sempre lembrando, apresentado agora no último dia 24, sempre lembrando que existem 20 outros projetos de lei que certamente serão anexados, condensados e discutidos no contexto deste projeto de lei, mas lembrando que este projeto de lei deve ser realmente o indutor da discussão da regulamentação da emenda constitucional 132 de 2023. Ou seja, nós temos 21 projetos de lei até o momento apresentados e nós sempre referenciamos lá na nossa página, na Consult, você tem uma abazinha chamada Notícias e Artigos, é só colocar lá CROI Consult, no Google você vai localizar, e daí você vai na aba Notícias e Artigos, e no dia 22 de abril você vai ver um texto publicado que é sistematicamente atualizado toda vez que sai um projeto de lei complementar novo, e estão lá relacionados os 21 projetos de lei complementar que tratam do tema reforma tributária, e em especial o último deles, que é este, 68, e que a rigor é o projeto que vai induzir toda a reforma. Por quê? Ele nasce da própria emenda constitucional 132, que previu aí um prazo de apresentação de até 180 dias da ideia do que seria um projeto de lei. E a nossa ideia para trazermos aí observações quanto à reforma tributária, já que nós temos muita coisa para discutir e, como prometido, iremos fazê-lo sim muito preocupar aí com os detalhes que estão por vir, porque muita coisa vai mudar, então nós temos que colocar hoje o que já temos, partindo então da exposição de motivos, que tem 289 tópicos. E a nossa ideia é comentarmos nesse primeiro momento 20 tópicos iniciais de forma generalizada, para já ir se compreendendo o que se tem ideia. Primeiro, o projeto de lei complementar, ele é oriundo do Executivo, nasceu aí de uma previsão do próprio texto da emenda constitucional número 132, e para isso foi criado um grupo de trabalho, composto aí por 19 subgrupos, na realidade é um programa de assessoramento técnico, comandado pelo secretário especial de reforma tributária, o professor Bernardo Api, né, e que trouxe aí a contribuição dos estados, da União e dos municípios, ou seja, como se diz na gíria, é um projeto chapa branca e que certamente vai ter agora, no âmbito do Congresso Nacional, a discussão que envolve os anseios da sociedade. Não há de se admitir que um projeto não tenha o outro lado a ser ouvido, que é aquele do pagador de tributos, e que a gente costuma dizer pagador de impostos. Mas é sempre bom lembrar que no Brasil, imposto é apenas uma espécie do gênero tributo, né? Conforme as classificações que nós venhamos a adotar, nós temos outras, como taxas, contribuições, né, e empréstimos compulsórios e assim por diante. De qualquer forma, segundo o projeto de lei desenvolvido, então, por esse grupo de trabalho, ele traz aqui o projeto oriundo do Executivo, como nós temos, e traz basicamente regras gerais quanto ao IBS, CBS e também um imposto seletivo, tá? E trazendo a ideia de que o imposto seletivo deve desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É bom lembrar que o artigo 145 do texto constitucional teve adicionado um parágrafo terceiro que trata aí do meio ambiente com o princípio tributário agora, né? E reúne aí a maior parcela de assuntos que são delegados pela emenda constitucional em questão. E, segundo o texto da exposição de motivos, eu volta e meia sou obrigado a voltar ao texto aqui para comentar com vocês, a emenda, na prática, ela traz aí uma série de preocupações. E uma delas era de apresentar um prazo máximo de 180 dias que esse projeto de lei teria que ser encaminhado. E o grupo de trabalho
está se jactando aí de tê-lo entregue com 50 dias de antecedência e ousando dizer que espera que a aprovação ocorra em 2024, o que nos traz muita preocupação, porque a velocidade com que se altera a legislação tributária traz inúmeras preocupações. Só para quem não conhece história, o Código Tributário Nacional, né, aprovado pela Lei 5.172 de 1966, levou 10 anos sendo discutido. É algo muito sério. E querer se aprovar em praticamente 6 meses, lembrando que o ano de 2024 é um ano eleitoral, me causa apreensão. E é importante que todos nós mostremos que a reforma precisa ser feita, os prazos precisam ser cumpridos, mas essa velocidade ela é inimiga de um trabalho mais elaborado e precisa ser discutido. Oxalá o Congresso Nacional, nas duas casas, tenha essa preocupação também, né? Mais que isso, é importante dizer que a ideia do projeto ele está conectado a um outro projeto que deve ser apresentado brevemente, né? E que trará questões aí envolvendo aspectos específicos de gestão e administração do IBS. Para quem ainda não entendeu, é onde será regulamentado o novo comitê, né, que vai gerenciar o IBS, o comitê gestor aí do IBS, que é quem vai ditar as regras aí da administração compartilhada de estados e municípios quanto ao IBS. Então, fiquemos atentos que nos próximos dias teremos novidades. E, segundo o estudo que é apresentado, isso é decorrente desse trabalho dos 19 grupos técnicos que foram apresentados aí quando da criação do famoso PAT, né? O Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma de Tributação sobre o Consumo, né? Segundo a exposição de motivos, essas instâncias do PAT empenharam-se em estabelecer canais de diálogo com órgãos do governo e instituições do setor produtivo e do terceiro setor. É o que está escrito, e nem tudo que está escrito nós temos razões necessariamente críticas para aceitar, ou seja, o bom entendedor certamente entenderá que não houve uma conversa com a sociedade como deveria haver. Salvo em alguns grupos técnicos, os próprios coordenadores tenham buscado na sociedade informações. Por isso nós esperamos no âmbito do Congresso Nacional maiores discussões. E, segundo eles, nesse curto período, houve aí a discussão de mais de 200 insumos técnicos enviados por órgãos e muitos foram ouvidos em audiências que foram criadas. E a ideia, segundo a exposição de motivos, é dar suporte técnico ao Congresso, ao Parlamento, para que possam ser tomadas as decisões. Enquanto for só um suporte técnico, é bem-vindo, é legítimo. O Executivo tem todo o direito de apresentar. O que não pode é fazer tudo à velocidade de cruzeiro, sem que a sociedade seja ouvida nos seus mais legítimos interesses. E há uma preocupação da priorização conferida à reforma, de forma a aperfeiçoar os textos. Ainda continua aqui no texto do nossa exposição de motivos, que isso são palavras da equipe que apresentou, abre aspas, a reforma tributária trará benefícios para o país, para as empresas e, sobretudo, para todos os brasileiros e brasileiras. É o que demonstra o resumo dos principais pontos de projetos apresentados a seguir. Ora, isso está a conferir, né, gente? Vamos aí trabalhar com a hipótese de que se um lado da balança não foi ouvido, fica muito difícil que realmente os benefícios para todos estejam atendidos. Essa é a crítica que eu particularmente faço, na medida em que temos que ser muito realistas. A ideia da organização do projeto como um todo, segundo a exposição de motivos deste projeto, repito, lei geral, várias leis ainda serão editadas, é dividido em 3 livros, né? O livro 1 trata do IBS e da CBS e é dividido em 9 títulos. Título 1, normas gerais do IBS e da CBS, sendo subdividido em capítulos que versam disposições específicas aí e preliminares sobre a incidência, sobre as operações, o modelo operacional para apuração e pagamento dos tributos, a incidência sobre importações e a imunidade. O título 2 trata dos regimes aduaneiros especiais,
das zonas de processamento e exportação e os regimes de bens de capital. O título 3 versa sobre a devolução personalizada de tributos às pessoas de baixa renda, o famoso cashback, né? Bem como o capítulo que trata aí dentro do título 3 da cesta básica nacional sem a alíquota zero do IBS e do CBS. É bom lembrar que o Executivo apresentou alterações no decreto que regulamentava a cesta básica e também temos entre os projetos de lei elencados na matéria publicada no dia 22 de abril, lá no site da Consult, lá em Notícias e Artigos, pelo menos 2 projetos que tratam da cesta básica. Posteriormente a isso, nós temos o título 4, que trata dos regimes diferenciados, que envolvem incidência do IBS e da CBS, com alíquotas reduzidas de 30%, 60% e 0%, e também prevista a isenção para transporte coletivo de passageiros rodoviário, metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, bem como a concessão de alguns créditos presumidos aos adquirentes de determinados bens, como previsto aí na Constituição Federal. O título 5 traz regimes específicos aí, envolvendo combustíveis, serviços financeiros, planos de saúde, concursos prognósticos, operações com bens imóveis, cooperativas, bares. E é bom lembrar, aqui deve haver muita inserção, porque sobre esses regimes específicos, nós tivemos aí alguns projetos já apresentados. O PLP 44 de 2024 trata de tributação da aviação regional, o PLP 48 trata dos regimes diferenciados, o PLP número 52, serviços financeiros e planos de saúde, os 53 regimes aduaneiros, zonas de processamento, os 54 especificamente regimes envolvendo o serviço financeiro, no 55 e no 60 nós temos envolvendo os imóveis, o 58 trata de regimes específicos para as cooperativas, as sociedades de administração financeira do futebol e os microcontribuintes, bem como os regimes específicos de tratamento aí contra o imposto seletivo. O título 6, regimes próprios, inclusive aqui o ProUni, né, e a CBS. O título 7, regulamentação, interpretação e obrigação acessórias, esse é o capítulo típico de hermenêutica que merece a devida atenção. O título 8º, regras de transição do IBS e da CBS ao longo do prazo previsto. O título 2, o título 8º termina o livro 1. O livro 2 institui o imposto seletivo, trazendo aí questões como faturador, imunidade, base de cálculo, alíquota, sujeição passiva e assim por diante. O livro 3, regras aí envolvendo a Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, questões envolvendo o fundo de participação dos municípios. Nós temos aqui, inclusive, o projeto de lei tratando de ampliação desta região, entre eles o PLP 47, Fundo de Sustentabilidade lá da Amazonas, e, basicamente, também no tópico 20, encerrando esse nosso bate-papo do Momento Consult de hoje, o índice geral do projeto, que está lá no finalzinho do título da exposição de motivos, e que vale a leitura. De resto, eu informo que nós voltaremos à temática, os próximos itens, tratando mais a miúde, e voltaremos ao tema. Sempre lembrando, se você quiser mandar uma sugestão, uma dúvida, um comentário, você tem 2 canais para fazê-lo. Pode mandar no nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br, ou por meio aí do comentário que existe embaixo deste vídeo. E fica aquele pedido final do triplo C. Clique, né, dando lá o seu likezinho para dar relevância, importância do vídeo aí nos algoritmos que a internet cobra para que ele se torne relevante realmente. Comente, como nós já pedimos, e compartilhe com aqueles que querem ter acesso a essas informações. De resto, para o momento, era só. Até a próxima.